Nós paramos no cultismo e conceptismo, certo? Aqui, né? Olha só. Então, vamos lá. Nós temos no Barroco duas formas de escrita, tá? O cultismo e o conceptismo. No cultismo, eu tenho o culto. O que é o culto? É a valorização da forma com a qual é escrita, ou seja, as ideias, a linguagem utilizada, tá? Deixa eu só trocar um negócio aqui. Ah, tá. Tá certo. Então, no cultismo, anotem aí para mim, quem que é o autor predominante do cultismo? É o único que escreve em poesia, nós vimos anteriormente? Ah, não. É o Gregório de Matos, tá? Se você quiser ligar aí o cultismo, no Gregório de Matos. E no conceptismo, é o Padre Antônio Vieira. Então, o conceptismo são os sermões e no cultismo são os poemas. Então, o poema, ele vai utilizar um vocabulário com uma complexidade maior de sentimentos, ele vai utilizar uma figura de linguagem, uma linguagem mais trabalhada, uma linguagem mais complexa. Enquanto o conceptismo, ele vai buscar a concepção de atrair os seus fiéis para dentro da igreja novamente através dos sermões. Essas duas vertentes, todas as obras do Barroco, elas são trabalhadas dentro dessas duas bases aí. Ou ela pertence ao conceptismo, ou ela pertence ao cultismo, tá? Aqui nós temos uma poesia que eu trouxe como exemplo, só para nós determinarmos. Ponderação do rosto e olhos de Anarda. Anarda é um soneto, né? O soneto 10. Aqui, para a gente entender se ela pertence ao conceptismo ou se ela pertence ao cultismo. Vamos lá. Quem pode declamar esse poema para mim? Ou eu nomeio mesmo? Tainá, vamos lá? Quando vejo de Anarda o rosto amado, vejo ao céu e ao jardim ser parecido. Porque no assombro do primor luzido, tem o sol em seus olhos duplicado. Enfim, dando ao jardim e ao céu desmaiados, o céu ostenta um sol, dous sóis Anarda. Um maio o jardim logra, ela dous maios. Ela dou os mais. Então, olha só, aqui eu tenho preocupação com a linguagem, eu tenho a estética, observem que é um poema, um quarteto e um terceto, né? Provavelmente um soneto, até que tem mesmo no nome, né? Então, eu tenho um soneto. Esse soneto, amado, duplicado, parecido, luzido. A preocupação com a estética, eu tenho as figuras de linguagem, dou sóis a Narda, né? Chamando a Narda como se fosse um sol. Os olhos de Anarda se parecem com o do sol. E aí eu tenho a utilização, então, do cultismo. O cultismo, você vai lembrar, o culto à essência, o culto à estética. A estética, quando eu preocupo com as rimas, eu preocupo com a métrica, eu preocupo com o soneto. Para se resumir, quando se tem um poema barroco, ele pertence ao cultismo, tá? Quando se tem um sermão barroco, ele pertence ao conceptismo. Outro exemplo, Sermão da Sexagésima. Esse sermão ele é bem famoso. Quem pode fazer a leitura para mim? José Roberto? Posso ler, Maria? Pode, por favor. Será porventura o estilo que hoje se usa nos pupitres? Um estilo tão espessado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado? Um estilo não encontrado a toda arte e a toda natureza? Boa razão é também esta: o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, de outra há de estar negro. Se
Se de uma parte dizer luz, da outra não diz dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra não diz dizer subiu. Olha só, antes da gente passar para as questões do cultismo e do conceptismo, eu vou voltar um pouquinho lá nas características, essas que nós vimos na aula passada. Observem aqui, luz, sombra, branco, negro. Alguém lembra uma das principais características da literatura barroca? É a dualidade. A dualidade, isso mesmo, as antíteses, os paradoxos, as oposições. Então aqui vem bem explícito, nem sempre, claro que vem tão explícito assim, né? Mas nesse sermão vem bem explícito. Tanto a obra, se ela for produzida no estilo cultista ou no estilo conceptista, as características da linguagem são as mesmas. Tá? Então, a dualidade, as oposições, a utilização de antíteses e paradoxos, isso você vai encontrar nos dois tipos de escrita, nos dois tipos de. Na verdade, nos dois não, nos vários tipos de arte barroca. Tá? Isso nós vamos encontrar na escultura, nós vamos encontrar na pintura e nós vamos encontrar na literatura, da arte como um todo. Então, olha aqui. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? O que é um púlpito? É aquela parte elevada da igreja, da própria missa, né? Ou nos cultos hoje em dia. Aqui vai englobar, lembrando que o barroco é um período literário da Contra-Reforma, então ele é católico. Tá? Ele vai ser produzido a fim de atrair os fiéis para de volta da igreja. Então, os púlpitos, né, onde os padres situam-se dentro da igreja, ficam mais alto, falam em um tom mais elevado, a fim de convencer com que os fiéis voltem para dentro da igreja. E aí, esse sermão, ele roda, não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como pregadores fazem com o sermão em xadrez de palavras. O que ele quer dizer? Nós pregamos o que Deus diz, enquanto Martim Lutero prega outra coisa. Né? Então, aqui é um estilo que vem da Companhia de Jesus, que pertence à Contra-Reforma. Ele quer mostrar o quê? Que Martim Lutero estava errado, que quem está certo é o cristianismo pregado aqui, né? Pregado em todas as regiões as quais sofreram, né, com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. E o Barroco veio esse estilo para ajudar a igreja a trazer, buscar esses fiéis para de volta. Os sermões, então, vão falar dos dons de Deus, vão falar dos benefícios de Deus, vão falar de como seguir corretamente a Deus, o que a religião prega para que você seja um bom cristão. Então, esse estilo barroco, que é o da Contra-Reforma, vai buscar atrair esses fiéis. Por isso, sempre a religiosidade é um tema tão frequente. Mas como nós temos Martim Lutero, que é o que vai cutucar a Igreja Católica, nós temos a dualidade. Quando ele fala, olha aqui, se uma parte há de estar no branco, da outra há de estar no negro. Uma parte é luz, enquanto a outra é escuridão. Ele sempre vai mostrar esses dois lados para o fiel, a fim de que ele decida pelo lado claro, pelo lado do branco, pelo lado da luz, pelo lado de Deus, tá? Então, esse sermão... pertence ao conceptismo, ok? Ficou tranquilo? Cultismo, os poemas, é o culto à estética. O conceptismo é aquele que usa uma linguagem para atrair os fiéis. Vamos lá? Autores e obras. Copia para mim, por favor. Nós temos dois autores principais, tá? Eu vou trabalhar com esses dois autores principais.
Ó, então, Gregório de Matos, autor do cultismo, se você quiser anotar aí para você não se confundir, Gregório de Matos, autor do cultismo, do estilo cultismo, dentro do barroco, ele estuda a poesia. Quais os estilos da sua poesia? A poesia lírica, religiosa, lírica amorosa e satírica. Eu não tenho, se não me engano, definição, eu só tenho exemplos, então eu vou definir, caso vocês queiram anotar. Então vamos lá, o que é a lírica religiosa? É a poesia, é a utilização de sonetos, a utilização de rimas, a utilização do sentimento do eu lírico voltados a Deus. Então o tema da religiosidade é presente aí nessa situação, e a lírica religiosa vai falar de Nossa Senhora, vai falar de Deus. É o momento de Gregório de Matos voltando à sua religiosidade. A lírica amorosa tem como tema central o amor, tá? Então ele fala da sensualidade, ele fala do amor homem-mulher, do relacionamento, ele fala de um amor vivido ou de um amor até inalcançável. A lírica religiosa vai tratar de relacionamentos mesmo entre homem e mulher, tá? Do amor em si, da mulher sendo enaltecida, a sensualidade ainda é muito presente. E, por fim, a satírica. Gregório de Matos, ele tem uma linguagem crítica muito pesada. Quando ele produz os seus poemas a fim de criticar mesmo, de cutucar, ele é muito profundo. Tanto é que, devido a essa lírica satírica, ele é chamado de o Boca do Inferno, tá? Muitas vezes vocês não vão ler Gregório de Matos, vocês vão encontrar em questões o Boca do Inferno. É um apelido pejorativo de Gregório de Matos que foi adquirido devido a esse vocabulário nas suas obras satíricas. Esse vocabulário ele é muito pesado, ele é muito irônico, ele é muito cínico. Então, quando ele tem uma obra a fim de satirizar mesmo, o seu vocabulário é muito direto, tá? É como se fossem as trovas. Lembra das trovas satírias? Que vai bem direto ao assunto, então o vocabulário de Gregório de Matos também. Sendo assim, ele é conhecido como o Boca do Inferno, devido a essa linguagem. E eu trouxe aqui exemplos dessas líricas usadas por Gregório de Matos na sua produção. Então vamos lá, a lírica religiosa. Preste atenção que é em forma de um poema, preste atenção que nós vamos falar da religiosidade, enaltecendo Deus, demandando a Deus todos os seus benefícios, todas as suas qualidades, tá? Sempre enaltecendo, nunca destruindo. De novo, o barroco é um período como todo literário da Contra-Reforma. Então ele vai se prender a essa religiosidade, tá? Então, assim como tem Deus, como tem o rei, como tem o Salvador, tem também Nossa Senhora, porque pertence ao cristianismo católico, tá? Lírica religiosa. Quem pode ler para mim, por favor? Declamar? Augusto? Vai outra aí, pelo amor de Deus, pode falar. Não entendi. Quer não? Ana Caroline, você pode declamar? Tá, pode ser. Então, Da oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado. Pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si, que é terra, erra. Que o alto rei por afamado amado, e quem lhe assiste ao desvelado lado. Da morte ao ar não desaferra, aferra. então, olha só, aqui a lírica religiosa, né? Gregório de Matos falando de Deus, falando da sua religiosidade. Então, quer Deus que a quem está o cuidado
dado. O devido cuidado está dado, né? Então, ele faz ainda esse jogo de desaterra a terra, cuidado, dado, emprestado, estado, desenterra, enterra, como se fosse o eco, né? É uma figura de linguagem utilizada, o som próprio produzido, né, vai dar aquele eco. O eco trazido na própria igreja, o eco como se estivesse sim declamando em um púlpito, como se estivesse buscando os fiéis de volta da igreja, tá? Lembra que a religiosidade vai ser usada em um tom de voz mais alto. A religiosidade aqui ela vai ser dita de forma mais eloquente, de forma mais convincente. Então, por isso é que ele valeu-se dessa figura de linguagem. A lírica amorosa. Quem pode? Casey? Casey, não tá aí não? Juliana? Juliana também não tem, não? Pode ler? Por favor. Então tá. Ardor em coração firme nascido, pronto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçado. Rio de neve em fogo convertido. Tu, que um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corre desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Olha só, parece que não fala de nada, né? Mas na segunda estrofe, quando ele diz, tu, que um peito a brasas escondido, que um peito você esconde, você se esconde lá dentro do meu peito, tu, que um rosto corres desatado, aí refere-se ao sentimento proposto pelo eu lírico, né? Por isso a lírica religiosa. E a satírica. A mesma Maria Viegas sacode agora o poeta extravagantemente, porque se espeidorrava muito. Preste atenção na linguagem. João, você pode ler, por favor? Para ler esse poema? Isso, esse trechinho aí. A mesma Maria Viegas sacode agora o poeta extravagantemente porque se espeidorrava. Espeidorrava. O vocabulário de Gregório de Matos é pesado, por isso que ele é o boca do inferno, né? Vai. Tá. Tá Dizem vendo que que o vosso. é até fácil de discernir, né? Qual que é religioso, qual que é satírico. Aham. Pode ler? Por favor. Dizem que o vosso cota assopra sem zombaria, que aparece artilharia, quando vem chegando a frota, de cota a seu arcabuz, apontando sempre que agora deu. Está aqui entre a noite e dia dá, mas 500 trus-trus. Olha só. Vamos tentar entender esse trechinho. Dizem que o vosso, tananã, cota, assopra sem zombaria, que parece artilharia quando vem chegando a frota. Então, um sopro, né, parece uma artilharia. De cota, o seu arcabuz apontado sempre está, que entre noite e dia dá de mais 500 trus-trus. Enrola, né? Solta mais de 500. Então, é satírica, ironizando mesmo, um tom mais crítico, um tom mais ironizado, mais cínico, né? Vamos para o outro autor, então, Padre Antônio Vieira. Esse é o Padre Antônio Vieira, que continuou o posto, né, de José de Anchieta, lá no quientismo. Isso aqui é importante, que são as características trazidas por ele, de Padre Antônio Vieira. Podem copiar essa frase aí. Está parecendo grande, mas ela é pequenininha, que tem a imagem. Então, Padre Antônio Vieira, por que ele é importante? Devido à qualidade dos seus sermões. Então,
ele produzia de acordo com o conceptismo, né? Um exemplo dos autores dentro do conceptismo. E Padre Antônio Vieira, ele dava fins morais nos seus sermões. Por isso que ele tornou-se famoso. Ele conseguia atrair os fiéis porque ele era contra a ganância, contra a corrupção, contra a injustiça, contra a escravidão. Então, ele conseguia convencer muitos fiéis para de volta à igreja, né? Para esse retorno à igreja. O Padre Antônio Vieira tinha uma linguagem mais simples. Essa linguagem é catequética, tá? É uma linguagem bem a fim de conceber a interpretação das pessoas. Se ele utilizasse uma linguagem mais complexa, ele não conseguiria convencer os fiéis. Então, ele usava uma linguagem mais simples, claro, em tom eloquente, retomo essa fala a todo momento, porque é uma linguagem convincente, a fim de buscar os fiéis para de volta da igreja, só que essa linguagem, ela vem com fins morais, o que atraía muita gente. Então, ele conseguiu, sim, o seu objetivo central, que era voltar essas pessoas para dentro da igreja. Aqui eu trouxe alguns trechinhos. Peraí, Maria Lúcia, tô copiando. Volta só. Ah, tá, desculpa. Posso? Aqui eu trouxe um trechinho, para vocês, é do mesmo sermão, tá? O sermão da 60ª, mas são trechos diferentes, só para nós entendermos um pouquinho como que é a linguagem, como que é a forma de produção do Padre Antônio Vieira. Vamos lá, alguém pode ler o primeiro trecho para mim? Camille? Pode ser? Camille, não tem, não? Júlia? Oi, Maria Lúcia. Oi, você pode ler o primeiro trechinho, por favor? E se quiser? Isso. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado, como um pregador. Ouçamos o evangelho e ouça-lo todo, que todo é do caso que levou e trouxe de tão longe. Então, observem aí que esse trecho é muito explícito, né? Ouçamos o evangelho, ouçamos a palavra de Deus. Deus tem o poder. Então, a forma dos sermões do Padre Antônio Vieira é explicitamente a fim de convencer os fiéis, né? A fim de persuadi-los. Vamos lá, o segundo trecho. Alguém pode ler, Maria Cecília? Maria Lúcia, o que é? Eu não entendi. O segundo trechinho aí, o segundo exemplo. Ah, tá. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Então, novamente, o tema religioso voltado à tômana, novamente ele reforça os clamores de Deus, ele reforça os sentimentos de Deus.
Eu trouxe um videozinho, ele é bem pequenininho, mas eu vou fechar essa chamada e eu retomo vocês, chamo vocês novamente para a gente assistir, tá? Que eu vou passar uma atividade. Só um minutinho.